Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 e os versos 12 e 14. O Evangelho de Marcos capítulo 11 e os versos 12 até o verso 14. A mensagem desta manhã é intitulada Vivendo de Aparências. Aparências, aparências. Como damos importância para as aparências? Até existe um ditado brasileiro que diz que a primeira impressão é aquela que fica. E nós cuidamos das primeiras impressões, das aparências que damos para as pessoas que consideramos importantes na nossa vida. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 11, versos 12 a 14, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Jesus também tinha fome, também tinha medo, também tinha frio, também tinha cansaço. Ele teve fome, diz a palavra de Deus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando-se a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E agora vamos ver no verso 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Embora não fosse tempo de figos, essa figueira chamou a atenção de Jesus, porque ela estava coberta de folhas. E todos sabiam que as figueiras, quando apareciam as folhas, é porque ela já estava cheia de frutos. As folhas, no caso das figueiras, surgiam depois dos frutos. Uma figueira cheia de folhagem era sinônimo de muitos frutos já bem desenvolvidos. Esta figueira cheia de folhas era uma promessa de frutos bem desenvolvidos. Sua aparência, porém, era enganosa. Depois de procurar entre os ramos mais baixos, nos ramos mais altos, Jesus não achou nada mais, nada menos do que folhas. Uma massa de pretensiosa folhagem, nada mais. Jesus amaldiçoou a figueira e no dia seguinte ela estava seca. A maldição da figueira, meus queridos, foi uma parábola viva para os dias de Jesus e é uma parábola viva para os nossos dias. Aquela árvore estéril, ostentando sua pretensiosa folhagem, era um símbolo naquele tempo da nação judaica, os judeus, que tinham uma aparência de povo santo. Aparência. Tinha uma aparência de povo escolhido de Deus. Aparência. Ostentavam revelar Deus ao mundo. Distinguiam-se de todas as nações do mundo, professando fidelidade para com Deus. Haviam sido especialmente favorecidos por Deus e pretendiam ser mais justos do que todos os outros povos da terra. Mas tudo não passava de uma pretensiosa ostentação de folhas, uma folhagem. Mas na realidade eram como a figueira estéril. Não possuíam os frutos da bondade, não possuíam os frutos da misericórdia, não eram amáveis com as pessoas. Eles estavam corrompidos pelo amor do mundo e pela avareza. Eram cheios de hipocrisia. Quanta hipocrisia! A religião judaica, com seu magnificente templo, aqueles altares sagrados, aqueles sacerdotes mitrados,
aquelas cerimônias impressionantes, tudo era uma verdadeira hipocrisia. Tudo era belo na aparência exterior, mas estavam destituídos do amor, da humildade, da amabilidade, da beneficência, do estender a mão. Era uma religião de folhas, belas à vista, mas não passava de folhas. Foi uma parábola viva para os dias de Jesus. É uma parábola viva também para os nossos dias, hoje. Nossos cultos, nosso cerimonial, nosso templo, nossas músicas. Pode ser, e bendito seja Deus, que não seja aparência, que seja algo que brota do nosso coração, algo que brote do nosso íntimo, que cantemos com o coração, que cantemos com a vida, que ao sorrirmos para as pessoas, o sorriso venha do coração, que oremos não somente na igreja, mas de madrugada, de manhã, ao meio-dia, à noite, a todo tempo. Que a nossa mão esteja estendida em misericórdia, em caridade, em amor, em sacrifício pelas pessoas. Naquela ocasião, meus queridos, Jesus amaldiçoou a figueira, mas todas as figueiras estavam sem fruto naquele tempo. A Bíblia diz, não era tempo de figos. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque não tinha frutos. E não amaldiçoou todas as outras que também não tinham frutos. As outras figueiras não tinham frutos, mas também não tinham folhas. Não tinham aparência enganosa. O problema ali não era ter ou não ter frutos. O problema era aparentar alguma coisa falsa, enganosa. Se existe alguma coisa, meus queridos, que desgosta a Deus, se existe alguma coisa que dá o desprazer em Deus, são aparências o quê? Enganosas. Os judeus haviam recebido as maiores bênçãos, porque os profetas que escreveram a Bíblia, todos são judeus. O Salvador do mundo, Jesus Cristo, é judeu. No Evangelho de São João diz, e a salvação vem dos judeus. E vem mesmo, porque o Salvador do mundo é judeu. A santa lei de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus foram entregues em confiança ao povo judeu. Os privilégios dos quais eles se jactavam só lhes aumentava mais ainda a culpa diante de Deus. Os tesouros da verdade foram confiados a eles, mas eles não deram este tesouro ao mundo. Meus queridos, a lição que Jesus está tentando nos ensinar através da figueira estéril é válida para os nossos dias, hoje, aqui, no meio da nossa comunidade. É válida para todas as igrejas e todos os tempos e para todos os cristãos. Ninguém pode servir a Deus sem servir ao próximo. Repito, ninguém pode servir a Deus sem servir ao próximo. Ninguém pode ser cristão sem viver uma vida cheia de atos de bondade, misericórdia, sacrifício em favor das pessoas. Às vezes nós, que nos julgamos cristãos, atravessamos a semana sem praticar atos de beneficência, sem praticar atos de misericórdia, sem dar, sem distribuir, sem nos sacrificarmos por alguém. Quando a gente começa a procurar pessoas por quem pudéssemos fazer algum sacrifício, acharemos, talvez, uma dezena delas. Acharemos. Não deixar a semana terminar sem que façamos algum ato de misericórdia e de sacrifício em favor de alguém. Certamente encontraremos este alguém.
Muitas vezes, os cristãos modernos, o tempo deles só é de valor quando estão trabalhando para si mesmos, ajuntando dólares para si mesmos. Cristãos modernos, de aparência, que acham que é desperdício de tempo enquanto estão gastando tempo para ajudar alguém. Porque não está tendo retorno financeiro. E eu vou ganhar o que com isso? Enquanto não estão ganhando nenhum retorno financeiro, lhes parece desperdício de tempo. Em todos os negócios da vida, o objetivo é ganhar. Mesmo quando pretendem fazer algum favor, alguma caridade, tentam tirar algum proveito nisso. Mesmo quando emprestam algum dinheiro para alguém, tentam tirar algum benefício nisso. Trabalham não para ajudar os outros, mas disfarçadamente estão ajudando a si mesmos. Deus nos colocou no mundo para vivermos uma vida de serviço altruísta. É propósito e desígnio de Deus que ajudemos os nossos semelhantes que não conseguem ver e não conseguem aquilo que nós já conseguimos. Os que vivem para si são como figueira estéril, ostentando o nome de cristão, mas sem frutos. Como aqueles cristãos que passaram pela vida de Mahatma Gandhi. Muitos cristãos passaram pela vida de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi veio da Índia e viveu um tempo na Europa, em meio aos cristãos. E ele, quando voltou para a Índia, voltou amando a Jesus, mas detestando os cristãos. Ele disse: vocês cristãos não vivem como Jesus. Não vivem como Jesus. Eu não me torno cristão, disse Gandhi, por causa dos cristãos. Que tipo de cristãos passaram pela vida de Gandhi? Que se deleitava em ler os evangelhos, e quando os seus alunos pediram que lhes falasse de religião numa aula, ele então deixou de lado Confúcio, deixou de lado Buda, deixou de lado Maomé, deixou de lado todos os grandes líderes religiosos e lhes falou de Jesus. A aula toda falou de Jesus. Mas no final da aula ele disse: mas não se enganem, eu estou lhes falando de Jesus. Eu não estou falando dos cristãos. Porque os cristãos que eu conheci não vivem como Jesus. Que tragédia, irmãos. Que tragédia quando nós carregamos o nome de Cristo e não vivemos como Jesus viveu. Não tratamos as pessoas como Jesus tratava. Não amamos como Jesus amava. Não damos, não nos sacrificamos pelas pessoas. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu percebo o desprazer de Deus pelas aparências. Aparências, aparências. Quanto valor nós damos para elas? Antes de sair de casa, quantas vezes nos olhamos no espelho? O cabelo, o penteado, a roupa, a gravata, enfim. Nós nos preocupamos com as aparências. E o povo brasileiro é um povo que se preocupa com as aparências. Sim ou não? Muito. Isso é um lado bom, é uma coisa boa se preocupar com as aparências. Não está errado. Mas será que nós nos preocupamos com o interior da nossa vida? Com aquilo que é o nosso eu? Aquilo que sou eu? Abra a Bíblia, a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versos 1 a 6. Mateus capítulo 6, verso 1 a 6. Deus nunca condena as aparências porque são boas aparências. Deus sempre condena as aparências quando elas são enganosas. O problema da figueira não era ter sido bonita, cheia de folhagens. O problema é que ela aparentava ter muitos frutos e não tinha nenhum fruto. Quando as aparências são enganosas, elas são condenadas por Deus. Em Mateus capítulo 6, versos 1 a 6 nós lemos: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás,
vocês não terão galardão junto do Pai Celestial que está nos céus. Quando você der esmola, não faça tocar trombeta diante de você. Olha, eu dei 3 casas para o fulano. Olha, eu emprestei dinheiro para o fulano. Olha, eu fiz. Não conte para os outros. Aquele que precisa saber já está sabendo. E ele vai recompensar você. Agora, se você contar para os outros, você não vai receber a recompensa de Deus. Deixe que as pessoas que foram beneficiadas por você contem. O fulano de tal me deu isto, me deu aquilo, ele me distribuiu, ele me ajudou, ele fez isso. Então as pessoas estarão falando de algo que o Espírito Santo fez através de você. Mas você não estará tocando trombeta. Quando, pois, você der esmola, não faça tocar trombeta diante de você, como fazem os hipócritas. Aonde? Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados por quem? Pelos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam o seu galardão. Jesus até diz, quando a sua mão direita fizer uma esmola, uma caridade, uma misericórdia, um ato bondoso, que não saiba a sua mão esquerda. Mas Deus anota todas as misericórdias praticadas. E continuando, diz ainda o verso 3, quando você der esmola, não saiba a mão esquerda o que fez a direita. E o verso 4, para que a sua esmola seja dada ocultamente, e o Pai que vem em segredo, recompensará publicamente você. E quando você orar, não seja como os hipócritas. Veja que Jesus está falando sobre hipócritas. Hipócritas. E o hipócrita é aquele que aparência, que tenta viver de aparência, produzindo boa impressão na mente dos outros, mas na realidade, o que ele quer é aparecer. Quando você orar, não seja como quem? Os hipócritas. Por quê? Porque eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam o galardão. Queridos, é gostoso orar aqui dentro da igreja, né? Mas é muito mais orar ocultamente dentro do nosso quarto, onde você derrama suas lágrimas, onde você chora, onde você desabafa, onde você fala com Deus como um amigo, fala do que gosta e do que você não gosta, fala das pessoas que você ama e fala das pessoas que você não ama. Você coloca tudo na oração, a oração em segredo. E o verso 6, quando você orar, entre no seu aposento e fechando a porta, ore ao Pai que está em oculto, e o Pai que vê secretamente recompensará você. E agora no verso 16 a 18. E quando você jejuar, não mostre para os outros, não faça como os hipócritas, porque se desfiguram os seus rostos. Quando nós estamos jejuando, nós temos que agir de uma forma que ninguém descubra que você está jejuando. Se você está jejuando e chega à casa de alguém e esta pessoa fala, olha, eu preparei algo especial para você. Você come ou não come? Eu como. E volto a fazer o jejum no outro dia. O Senhor, não deu certo hoje? Faço amanhã. Porque eu não vou falar para a pessoa, eu estou jejuando, então não vou poder comer, não é? Ou então, quando todos estão almoçando no potluck, sábado, não é? E você fica lá no cantinho e todo mundo, mas o fulano vai comer? Não, ele está jejuando. Está jejuando. Queridos, não é da vontade de Deus que façamos assim. Por isso o dia do jejum tem que ser um dia neutro. Não um dia de festa. Porque se for um dia de festa, você não vai poder passar o quê? Despercebidamente. Certo? Deve ser um dia neutro. Que você possa jejuar.
que você possa ter essa comunhão, sem precisar estar falando para os outros. A Bíblia está dizendo, verso 16, quando você jejuar, não se mostre contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens, pareça para os homens que estão jejuando. Em verdade, eu digo que eles já receberam o quê? O galardão. Porém, quando você jejuar, unja a tua cabeça, lave o rosto, para que apareça bem, para que as pessoas não descubram que você está jejuando. As pessoas vão descobrir que você está jejuando porque vão sentir o Espírito Santo em você. E vão sentir o Espírito Santo na vida daqueles por quem você está jejuando. Queridos, quando o profeta Samuel foi escolher o rei de Israel, e ele entrou na família de Jessé, e viu ali os filhos, aquela penca de filhos que ele tinha, não é? Rapazes lindos, bonitos, majestosos. E Samuel disse, é um destes. E o que é que Deus falou para Samuel? Não atentes para a sua aparência. Samuel, acorda. Não olhe para a sua aparência. E veio o primeiro, veio o segundo. E Samuel já estava desacursoado, não é? Desencorajado. Terminaram os filhos. E ele perguntou, não tem mais? Não, foram todos. Mas Deus estava dizendo para Samuel o quê? Ainda tem. Mas você não tem mais filhos? Ah, tem um ainda. Tem um ainda, este está lá no campo. Então chama. E quando Davi entrou, ele não era tão bonito e majestoso como os outros irmãos. O Espírito Santo disse, é esse. Não atente para a sua aparência. A religião de Jesus precisa vir de dentro do coração. As palavras mais duras que já saíram da boca de Jesus e que estão registradas na Bíblia são palavras dirigidas a pessoas que ostentavam santidade, mas não eram santas. Você nunca ouviu palavras duras da boca de Jesus direcionadas para uma Maria Madalena? Nunca. Foram palavras de ânimo. Você nunca ouviu palavras duras da boca de Jesus dirigidas a um ladrão na cruz? Não. Palavras de ânimo e de salvação. Zaqueu, aquele ladrão desonesto, ele não ouviu palavras duras de Jesus, só palavras amáveis. As palavras duras de Jesus, hipócritas, sepulcros caiados, serpentes, víboras, sempre foram direcionadas a quem? Àqueles que aparentemente eram os santos, os santarrões. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, verso 14. Mateus 23 e o verso 14. Evangelho de Mateus capítulo 23 e o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus era duro nas suas mensagens só quando ele estava falando com os santarrões. Quando ele estava falando com os que eram reconhecidamente pecadores e desprezados como pessoas pecadoras mesmo, ele usava de misericórdia e de bondade. Mas quando ele falava com líderes que ostentavam santidade sem ter santidade, ele usava palavras duras, hipócritas, que fecham diz aqui, que fecham aos homens o reino dos céus. E nem vocês entram e não deixam os outros entrarem. Há pessoas que não entram para o reino de Deus e também ficam impedindo, bloqueando a passagem dos outros. Porque há pessoas que se escandalizam com este ou com aquele. E diz o verso 24. Verso 24. Condutores cegos que coam um mosquito e engolem o quê? Um camelo. E ainda o verso 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, aparência, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vocês, exteriormente Jesus está falando, parecem justos aos homens, mas o interior de vocês está cheio do quê? De hipocrisia e de iniquidade. Eu li um tempo atrás, na meditação para os casais,
é uma meditação muito boa para ser lida para casais. Alguns fizeram a encomenda, vocês vão ler esta história lá. Um advogado recém-formado, um jovem advogado, ostentando o seu título, alugou um escritório, um office, e lá estava na frente do office a sua placa. Com que honra ele olhava para a placa com o seu nome, doutor fulano de tal. E era o seu primeiro dia de trabalho. E ele estava sentado na sua escrivania, deixou a porta aberta, e estava pensando, vamos ver quem vai ser o meu primeiro cliente. E nesse momento ele ouviu a porta se abrir e alguém caminhando pelo corredor. Ele disse, esta pessoa está caminhando para a minha sala. Eu quero causar o que é uma boa impressão. E ele então, ouvindo que os passos se dirigiam para a porta do seu escritório, pegou o telefone e simulou uma conversa no telefone. E ele dizia assim no telefone, sim, senhor, tenho muita experiência. Olha, principalmente em direito comercial. Experiência em tribunais? Muitas experiências. Tenho vários casos que eu já trabalhei nesses casos. E o ruído dos passos estava se aproximando da porta dele. E ele continuou falando ao telefone. Eu tenho muita experiência, uma ampla experiência, em quase todas as categorias de direito trabalhista. E continuou falando alto bastante para que a pessoa que estava chegando ouvisse. Dizendo, caro? Não, caro. O meu preço é um dos preços mais baratos na cidade. E o jovem advogado pediu desculpas no telefone, na conversação, e tapando o telefone, como muitas vezes nós fazemos, né? Tapamos o telefone para que o cliente que ele estava falando no telefone, hipoteticamente, não ouvisse, e disse para a pessoa que chegou à porta, olha, eu estou com um cliente aqui na linha. Por favor, eu poderia servir o senhor em alguma coisa? E aquele homem à porta do seu escritório disse, bem, o senhor pode me servir? Ele sorriu de uma maneira assim um pouco marota. Eu sou o homem da companhia telefônica. Eu estou aqui para ligar o seu aparelho. Queridos, às vezes nós simulamos uma vida cristã da mesma forma. Da mesma forma. O fulano vem nos visitar. Onde vamos pôr a Bíblia? Vamos pôr a Bíblia aberta bem aqui. Está chegando, está na porta? Tá bom, mulher, senta aí. Deixa eu abrir a Bíblia. Vamos ler a lição da escola sabatina. Para que eles ao entrarem percebam que nós estamos o quê? Lendo a lição da escola sabatina. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme. Um filme de comédia de um empresário que saiu de Nova York, comprou uma casa no interior para viver, farmer, uma casa da fazenda, e estavam lá e não gostaram, o casal estava brigando, resolveram vender a casa. Mas eles queriam causar uma boa impressão no comprador. E quando apareceu o primeiro comprador, então ele se assentou na cadeira de balanço dele, colocou o charuto, um cachimbo, e falou para ela, eu estou bem assim? Não é? A gente tem que dar uma imagem assim, uma impressão de que a casa aqui é maravilhosa, e que a gente não está querendo vender, a gente está muito bem aqui. Não é? Impressões, aparências. Às vezes, nós queremos influenciar as pessoas não com o que somos, mas com as nossas aparências. Aparências. Queridos, Atos capítulo 5 nos fala de uma história muito assustadora. Um casal muito unido. Eu nunca vi um casal tão unido como aquele. Ananias e Safira. Unidos até a morte. Unidos no mal. Ananias e Safira, eles queriam criar uma boa impressão nos discípulos. Eles queriam criar uma boa aparência, fingir que eram espirituais. Quem é espiritual, mas quando nós tentamos fingir que somos espirituais, Ananias e Safira tinham uma propriedade.
A propriedade era deles. Se eles quisessem vender, o dinheiro seria deles. Qual o problema? Mas eles queriam dar uma boa impressão para a comunidade religiosa. E disseram que eles dariam todo o dinheiro daquela propriedade para a igreja. E depois, Ananias e Safira combinaram entre si, olha, vamos ficar com a metade do dinheiro? A gente fica com a metade e só dá... Quem vai saber que nós estamos dando só a metade? A gente fala que é todo o dinheiro. Tudo bem. E assim fizeram. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Terem ficado com o dinheiro? Não, o dinheiro era deles. A propriedade era deles. O problema deles era que eles queriam causar uma boa, fingir que eram espirituais. Queridos, nós não precisamos fingir que somos espirituais. Nós podemos ser espirituais. Podemos ser espirituais. A história conta que eles fingiram. Por isso foram reprovados por Deus. Deus pode perdoar qualquer pecado. Sim ou não? Sim. Deus pode lidar com qualquer condição espiritual. Mas Deus exige sinceridade. Sinceridade. Não podemos nos atrever a fingir diante de Deus, pois fingindo, estamos fechando as mãos para a graça divina. O episódio do rei Davi com Batseba revela o lado maquiavélico do rei Davi. Quando o seu plano de encobrir o adultério com Batseba fracassou, voltou-se Davi para um esquema mais cruel ainda, envolvendo o assassinato do esposo de Batseba, Urias. Naquele clássico exemplo de que um crime leva a outro crime. O caso clássico do crime leva a outro crime aconteceu quando Davi, líder da nação, transgrediu o sexto, o sétimo, o nono e finalmente o 10º mandamentos, todos numa rápida sucessão. Quando Batseba mudou-se para o palácio do rei, e agora Davi e Batseba se casaram oficialmente, Davi pensou, bom, finalmente eu resolver o problema. Ninguém levantou uma palavra de protesto. Ninguém ousou repreender o rei. Quem ousaria? Geralmente, as pessoas líderes erram sozinhos e ninguém fala nada de medo ou por constrangimento, não sei porquê. Ninguém falou nada, exceto Natã. O profeta Natã falou. Em 2 Samuel capítulo 12 nos conta a história. Natã começou contando uma história para o rei Davi, dizendo assim: um homem era muito rico, proprietário de muitas ovelhas. Ele quis fazer um banquete para os seus amigos. Do lado dele morava um homem pobrezinho, que só tinha uma ovelhinha. E este homem rico, que tinha muitas ovelhas, querendo fazer um banquete para os seus amigos, foi lá, pegou a única ovelhinha do homem pobre e matou para servir aos seus amigos na festa. E o profeta Natã conseguiu envolver o rei Davi na história, porque Davi ficou irado e disse: esse homem merece a morte. E agora Natã disse: você é esse homem, Davi. Você é esse homem. Queridos, o que aconteceu naquele momento em que Natã falou para Davi: você é esse homem, revelou a grandeza do caráter de Davi. Davi poderia mandar matar o profeta Natã. Davi poderia rir e simplesmente enxotá-lo para fora do palácio. Davi poderia apresentar uma lista de negativas. Que provas Natã poderia usar? Que servos de Davi poderiam testificar contra o rei? Será que alguém testificaria contra o rei? Creio que não. Creio que não. Alguns anos no passado, todos nós participamos de um episódio chamado de Watergate, no tempo do presidente Richard Nixon. Todos nós também participamos de um episódio chamado Monica Gate,
nos dias de Bill Clinton, o rei Davi poderia ter feito o mesmo que Nixon fez. O rei Davi poderia ter feito o mesmo que Clinton fez. O republicano Richard Nixon mentiu e autorizou um suborno para encobrir os seus crimes. Uma gravação, não uma confissão, condenou. Uma gravação e não uma confissão derrubou. O democrata Bill Clinton olhou solenemente para a câmera em rede nacional e enganou uma nação inteira. Um vestido manchado e não uma confissão levou ao impeachment. Nixon, ele só conseguiu murmurar dizendo: erros foram cometidos. Erros foram cometidos. Isso é muito o quê? Vago. Isso é muito abstrato. Erros foram cometidos. Quem? Que erros? Clinton apenas admitiu que foi comprovado e transmitido para o mundo. No caso do rei Davi, o contraste é evidente. E foi isso que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus. A grandeza de Davi foi quando ele confessou: eu pequei, Senhor. Eu pequei. Davi não disse: erros foram cometidos. Ele disse: eu pequei, Senhor. Ele não disse em voz baixa, secreta, só para o profeta Natan, não. Ele compôs um salmo, Salmo 51, irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Davi fez questão de tornar pública a sua confissão e o seu arrependimento. Ele compôs um salmo com a narrativa detalhada dessa confissão. Um salmo para ser cantado por todo o país, por todo o mundo, e um salmo que nós cantamos ainda hoje na nossa igreja. Salmo 51, versos 1 a 4. Nós lemos Davi escrevendo a sua confissão: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. É um fantasma que me persegue, Senhor. O meu pecado, porque eu pequei contra o Senhor. Davi entendeu que quando ele adulterou, ele estava pecando contra o Senhor. Ele entendeu que quando ele matou Urias, ele estava pecando contra o Senhor. Queridos, nós pecamos sempre contra Deus. Quando tratamos mal as pessoas, quando transgredimos com alguém, nós estamos pecando contra Deus, não é contra pessoas. E agora no capítulo 51, nós lemos o verso 10 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. E o verso 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Queridos, por que é que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus? Um rei concupiscente, um rei vingativo, finalmente recebeu a reputação do homem segundo o coração de Deus. E hoje Davi é lembrado não pelos seus pecados, mas é lembrado por esta frase: o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Foi quando Davi decidiu parar de fingir e ser transparente. Foi quando ele decidiu ser humilde e confessar o seu pecado. Foi ali que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Qualquer um de nós hoje, de manhã aqui, podemos nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Se pararmos de fingir. Pararmos de aparentar. E decidirmos falar: Senhor, eu sou pecador.
eu pequei contra o Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Porque o meu pecado tem estado diante de mim todo o tempo. Nesta manhã, eu quero convidar você a vir aos pés de Jesus. Enquanto cantamos o hino Tal Qual Estou, eu venho a ti, Senhor. Eu convido a todos os que estão sendo tocados pelo Espírito Santo, para que venha tal qual você está. Se você tem alguma razão para vir aos pés de Jesus Cristo, em confissão e arrependimento, venha aos pés de Jesus Cristo, se levantando do seu lugar, vindo até aqui à frente. É uma demonstração pública de quão arrependido, de quão sincero você quer ser com Jesus. Quando nos aproximamos dele em arrependimento e confissão, ele se aproxima de nós com misericórdia e perdão. Querido Pai, tais quais estamos, nos achegamos a ti. Nós queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Se Davi foi e é chamado o homem segundo o teu coração, é porque todos, qualquer um, qualquer mulher, qualquer homem poderá também. Querido Pai, pode ser que nós não tenhamos praticado crimes tão grandes como os de Davi, de adultério ou de assassinato. Mas, querido Pai, nós também somos tão pecadores quanto Davi. Não importa o tamanho do nosso pecado, nós nos reconhecemos pecadores. Como disse Paulo, que Jesus Cristo veio buscar os pecadores, dos quais ele era o principal. E disse Paulo, sendo ele um homem salvo por Jesus Cristo e ungido pelo Espírito Santo. Também nós, Pai, nesta manhã, ao nos achegarmos a Ti, reconhecemos-nos pecadores, mas pecadores com esperança. Pecadores que olham para a cruz de Jesus e estendem a mão para o sangue, para que o sangue de Jesus assinale nossa vida. Sejamos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E que, Pai eterno, o Senhor nos livre de vivermos de aparências. Que sejamos o que somos, fora e dentro de casa, dentro da igreja e fora da igreja. Que aprendamos a ser verdadeiramente espirituais no coração. Que aprendamos como Jesus a amar as pessoas de verdade, a nos sacrificarmos por elas, ajudando-as com atos de misericórdia. Pai eterno, que as pessoas que se encontram conosco vejam em nós a Tua glória, o Teu amor, e que nós, Pai eterno, nem mesmo tenhamos consciência de que estamos exalando o perfume de Cristo, mas que este perfume seja exalado e que ele seja sentido por aqueles que vivem ao nosso redor. Pai eterno, cobre-nos com o manto da Tua justiça, com o perdão que o sangue de Jesus nos traz. Que todos daqui saiamos nesta manhã, certos de que somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, no arrependimento, na humildade, na confissão. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.